Oi, pessoal, boa noite. Fiz uma longa introdução aqui no Mudo, vou refazer a introdução. Eu sou a Mônica, Não sou estava no sócia mudo, do não, Camilo, professora. já há muitos anos. Camilo que deu a aula anterior para vocês e já trouxe, acho que, os conceitos. Ah, todo mundo ouviu? Ah, que bom, legal. Então não preciso repetir, que ótimo. Preciso só aprender aqui a passar o slide para frente, então. Foi. Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma brincadeira aqui inicial, mas ela vai ser um parâmetro importante para a matéria que a gente vai discutir. Somos todos pessoas, pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Sendo pessoa física, apesar de não podermos prever quando seremos, né, o objeto da sucessão, sabemos que não é um evento imprevisível, muito pelo contrário. E a pessoa jurídica, que também é pessoa com suas obrigações e seus deveres próprios, precisa, né? Eu acho que deveria partir de nós essa visão e essa preocupação em organizar e preparar a pessoa jurídica, da qual, em determinado momento, somos parte, para o evento de sucessão. Porque a pessoa jurídica também pode sofrer, e mais, ela pode ser, né, a parte que mais sofre num evento de sucessão não organizado, tá? E por que o evento majoritariamente é um evento de sucessão não organizado? Primeiro, por desconhecimento, né, das ferramentas que existem para organizar uma sucessão, e segundo, porque o evento de sucessão é imprevisível na sua data, embora previsível, que é algo que vai acontecer, e às vezes acontece de forma não programada. Seja, de novo, é importante a gente sempre lembrar que ela não é só pelo evento de falecimento em si, não é só o evento morte, mas o evento de incapacidade. E, de novo, preparar a sucessão não é apenas uma preocupação com os nossos herdeiros, nossos sucessores, mas também com a tal da pessoa jurídica, que tem vida separada da vida pessoal dos sócios pessoas físicas, tá? Hoje eu vou passar um pouquinho sobre a forma, né, as ferramentas que nós temos para organizar a sucessão e queria trazer algumas pinceladas sobre a importância do processo de organização e de planejamento patrimonial nessa parcelinha com esse viés de sucessão, tá? Quando a gente se apropria, né, a gente adquire conhecimento para poder organizar um evento de sucessão para nossos herdeiros, né, da porta para dentro da nossa casa, cônjuge, companheiro, filhos, ascendentes, descendentes, porque precisamos pensar que a sucessão, quando ela não é programada, ela pode sim, né, resultar em deixarmos patrimônio, participação societária, também para os nossos ascendentes, para os nossos colaterais, vai depender da organização da árvore da pessoa naquele momento. Mas a partir desse processo de planejamento e de apropriação do conhecimento e das ferramentas jurídicas disponíveis, a gente passa também a exercer um papel muito importante nos nossos pequenos núcleos, seja o nosso núcleo jurídico, nosso núcleo de atuação, mas também no nosso núcleo familiar, porque nos permite
compreender e passar a conversar com as pessoas que estão ao nosso redor sobre o impacto que a nossa ausência pode gerar na vida das outras pessoas e como eles podem lidar com aquela situação, o que foi deixado organizado ou o que às vezes a gente não tem como organizar, mas a gente pode passar a partir do pertencimento do conhecimento, a gente pode passar para as pessoas com as quais, né, formamos núcleos, informação sobre como lidar com essas situações novamente, né? Vou trazer isso algumas vezes. Situações imprevistas, mas não imprevisíveis, tá? Nas sociedades limitadas, e de novo, o Camilo, né? Eu participei aqui da preparação do conteúdo, sei que ele já, quem participou da aula anterior, sei que ele já passou bastante por esses aspectos, mas vale lembrar. A sociedade limitada, ela foi concebida, né, como uma sociedade de pessoas. Então, ela tem um intuito pessoal muito marcante. A gente compreender essa pessoalidade na formação de uma sociedade limitada é indispensável. Agora, o fato dela ser uma sociedade de pessoas e que tem esse caráter pessoal muito marcante, não impede que herdeiros ascendam à posição de sócio de uma sociedade limitada, tá? Mas não é automático. Então, é muito importante tomar cuidado com o contrato de constituição de uma sociedade limitada e as cláusulas que vão regular esses eventos de sucessão que precisam estar inseridas no contrato social da limitada. Quando o contrato social é silente, não traz nenhuma regra com relação ao evento de sucessão, a gente tem o regramento previsto no Código Civil, dizendo que, pelo caráter pessoal dessa sociedade, a parcela que caberia ao herdeiro, né, a parcela do de cujos, do sócio que sofreu, né, o evento de sucessão, seria liquidada. E é legal também a gente passar, embora brevemente, porque não é o ponto principal da nossa conversa de hoje, é importante a gente passar sobre as consequências de não termos a previsão da liquidação da parcela do sócio falecido, não temos a autorização para ingresso dos herdeiros, tá? Existe uma discussão sobre a aquisição de cotas pela própria sociedade, tá? Para o caso de sucessão, a regra do Código Civil é bastante clara. O que não é claro é como nós vamos atribuir, como nós vamos avaliar os haveres da participação do sócio que faleceu. O Código Civil, no artigo 1031, ele traz o conceito de valor econômico da sociedade, o valor patrimonial da sociedade. Tem que ser levantado um balanço na data, né, de falecimento, e os sócios remanescentes na sociedade vão apoiar os herdeiros, né, na apresentação da documentação necessária para o levantamento desse balanço. O que ocorre é que, para muitas sociedades, dependendo da atividade da empresa, a avaliação dos haveres pelo valor contábil pode não ser apropriada. Então, ainda que o caráter pessoal vá prevalecer entre os sócios e ao instituir no contrato social que não será admitido o ingresso de terceiros, eles podem, ao ser silente no contrato social sobre, né, não falar nada sobre sucessão, eles estarão sujeitos à avaliação da sociedade pelo valor patrimonial.
Agora, se eles ainda assim reconhecerem o caráter pessoal, falar, olha, a sociedade só existe porque sou eu, João, com você, Pedro, que sabemos fazer o que fazemos, e se um de nós não estiver aqui, a parcela do outro será devidamente avaliada, apurada e paga aos herdeiros, ainda assim eles podem convergir para um sistema de avaliação desses haveres, que não apenas o valor contábil da sociedade. Vou trazer aqui alguns exemplos que podem ser bem claros para isso que eu estou querendo dizer. Se você tem, por exemplo, uma sociedade que é uma gestora, você pode olhar para o balanço dela e não vai estar correspondendo ao posicionamento dela no mercado. Então, você pode colocar no acordo de sócios ou mesmo no contrato social que a avaliação para fins de apuração de haveres tem que levar em conta os ativos sob gestão dessa empresa gestora de ativos. Você pode ter uma outra empresa que vai fazer mais sentido e vai trazer um valor mais apropriado para a apuração de haveres, adotar o fluxo de caixa descontado. Ou seja, para outras vai fazer mais sentido solicitar que seja contratada uma empresa de avaliação para que a apuração dos haveres seja feita a valor de mercado e não contábil, porque você tem empresas de tecnologia que vão ter um balanço que a contabilidade não vai permitir a apuração de haveres aos herdeiros apropriada, né? Ela não vai corresponder ao valor de mercado que aquela empresa tem. Então, não basta a gente pensar em incluir ou não incluir no contrato social a admissão de herdeiros em evento de sucessão, mas também a forma mais apropriada para a apuração de haveres. Senão, ficaremos reféns, né, da regra geral que o legislador trouxe no Código Civil. Bom, então, só passando aqui, eu fiquei desassociada da apresentação. Na sociedade limitada, a gente vai estar olhando disposto nos artigos 1052 a 1087 do Código Civil e supletivamente as disposições da Lei das SAs. Isso é outro fator super importante. Quando eu falei um pouquinho sobre a recompra de participação societária pela própria sociedade, no processo de apuração de haveres, vamos evitar muitas discussões doutrinárias e com relação à própria oficialização do contrato social, quando for registrar lá na junta comercial, se tivermos aplicação supletiva da lei das SAs, tá? Não vai ser impeditivo, necessariamente, se não tiver a aplicação supletiva, mas com certeza vai facilitar o processo de recompra se ele for acontecer pela própria sociedade. As sociedades por ações, a gente tem a lei das SAs e a sociedade limitada unipessoal, ela vai, de certa forma, guardar relação com as regras da sociedade limitada, mas temos algumas considerações a fazer na hipótese dos herdeiros optarem por não assumirem, né, a posição de sócios a partir do evento de sucessão. Esse pedacinho que fomos. Bom, então vamos lá. Quais são as ferramentas que a gente tem para trabalhar a organização e o planejamento de um evento de sucessão? Nós temos o contrato social, que traz a regra básica e que é uma regra pública, tá? Ela pode não ser interessante, até pela condução das atividades da sociedade, que ela traga todo o contexto de acordo entre os 2, 3 sócios ou mais pessoas que montaram a sociedade. Pode não ser interessante a gente levar todas essas regras para o contrato social. Existe na sociedade limitada
a possibilidade de ser celebrado um acordo entre os sócios. Ele é um documento privado, ele não necessariamente precisa ser arquivado na junta comercial. Existem empresas que arquivam, porque lá podem ter também determinadas regras que vão produzir efeitos perante terceiros, mas, via de regra, ele é um documento, é um acordo privado entre os sócios. Então, esses seriam, né, os documentos principais para documentarmos as regras de organização e planejamento porque envolve a sociedade, a continuação das suas atividades em um evento de sucessão. Além disso, a gente tem também para as pessoas físicas o testamento. Vamos começar a criar aqui alguns cenários, né? Eu tenho uma família com cônjuge, filhos, posso ter um filho com uma necessidade de tutor, né, acompanhando a vida dele, e eu posso selecionar do meu patrimônio e dispor, com relação à minha herança, o que vai caber a cada um dos meus herdeiros, tá? No testamento, eu consigo indicar se alguém fica, né, com outros ativos que não a participação em uma sociedade. Já no contrato social, temos lá a possibilidade de admissão de herdeiros, e no acordo de sócios, a gente começa a tecer as particularidades da convivência, seja pelo sócio atual ou por seus herdeiros, enquanto sócios da pessoa jurídica. Não apenas a gente pode prever regras para apuração de haveres, mas deixar, de certa forma, organizado as regras de convívio e de condução dos negócios da sociedade. Regras de condução. A gente está falando de quórum para indicação de diretores, para tomadas de decisão estratégicas, para alteração do contrato social. Quando a gente tem um contrato, um acordo de sócios, vinculando a sociedade e vinculando os herdeiros que vierem a substituir o sócio falecido, né, por força de um evento de sucessão, nós temos alguns mecanismos de fazer com que a pessoa jurídica seja, né, minimamente afetada por um evento de sucessão. Então, existem alguns cacoetes que é importante a gente ter em mente quando elaborando um acordo de sócios. Eu já peguei alguns documentos que, por ser uma sociedade de pessoas, eles colocam: caberá ao sócio Fernando a indicação do diretor financeiro, caberá ao sócio André a indicação do diretor de operações. É importante, se por um lado, né, ao elaborar o documento, a gente deixa bem claro, né, o contexto da importância das pessoas na condução da atividade de uma empresa, é importante tentar ter esse viés de organização, inclusive num evento de sucessão, e passar a utilizar determinadas indicações sem vincular necessariamente a pessoa. A gente pode deixar claro num acordo de sócios que caberá aos sócios detentores de 20% do capital social, 30% do capital social, porque assim evitam-se discussões futuras com relação à pessoalidade daquele voto. E assim a gente tem a sobrevivência desse acordo de sócios de forma mais pacífica. Quero dar só um passo atrás. Eu estou aqui tratando muito sobre as ferramentas de organização de um evento de sucessão dentro de uma limitada, mas faltou, talvez, ter trazido também o conceito
do reconhecimento da possibilidade do herdeiro não querer assumir a posição de sócio na sociedade. Nós temos alguns modelos, né, que colocam lá no contrato social, será admitida automaticamente o ingresso dos herdeiros, né? Poderão ser admitidos herdeiros, ou não serão admitidos herdeiros, sendo a participação do sócio incapaz, morto e etc., devidamente liquidada conforme regra XPTO. Ainda que a gente admita o ingresso automático dos herdeiros, é um ato unipessoal de vontade de cada um deles, eventualmente solicitar a apuração dos seus haveres e não assumir a posição de sócio em determinada sociedade. Isso acontecendo, existe um prazo para que os sócios remanescentes, dada essa situação do pedido de apuração de haveres, optem pela dissolução da sociedade e não pela dissolução parcial, somente para apuração dos haveres do herdeiro que optou por não ingressar no contrato social. Então, temos que também ter em mente, né, se por um lado essa provisão, né, no acordo de sócios ou no contrato social visava preservar, né, esse ativo, preservar essa parcela da herança, por outro lado, quando a gente fala de patrimônio, estamos também falando de preferências individuais de cada um. Então, é importante, novamente, ter uma regra bem desenhada com relação à apuração de haveres, seja para que as partes consigam convergir para um valor que represente, né, da melhor forma o valor daquela participação societária, seja para estabelecer um formato de pagamento. Então, você pode ter, olha, num evento de apuração de haveres, o critério vai ser fluxo de caixa descontado, faturamento, vamos trazer uma empresa para apurar o valor de mercado e, uma vez apurado o valor devido, este pagamento acontecerá em 12 parcelas, até 12 parcelas, né? Não o herdeiro, a partir do momento que ele se torna credor, ele pode, né, cabe a quem for fazer o pagamento optar, inclusive, por liquidar a parcela antes. Mas é legal a gente ter sempre, né, o formato de pagamento, o prazo de pagamento, os juros, tudo para minimizar discussão entre as partes que possam, no fim das contas, acarretar um distúrbio, né, na condução das atividades da pessoa jurídica. Então, vou só voltar um pouquinho aqui nessa definição, que ela é muito importante. Quando a gente está num cenário de sociedade limitada, a gente precisa lembrar que as cotas, elas não são valores mobiliários, elas representam um agregado de direitos, deveres e obrigações refletidas patrimonialmente em uma participação percentual em um acervo líquido, que é o patrimônio. A morte do sócio, quando não temos a disposição contratual ou o acordo entre os sócios sobreviventes em contrário, pode acarretar a dissolução da sociedade, ainda que parcial, para apuração dos haveres dos herdeiros, tá? Aqui passamos também a admissão de herdeiros na sociedade, apuração de haveres, temos, né, o regramento no Código Civil e podemos ter um regramento mais detalhado, melhor discutido e organizado no acordo de sócios. Lembrando, né, sempre que possível, ao fazer, né, ao elaborar a minuta do acordo de sócios, embora numa sociedade de pessoas, pensando numa organização por um evento não programado, não previsto, né, com a velocidade que ele pode acontecer, sempre procurar
levar a redação a trabalhar percentual, a posição na sociedade, e não necessariamente a pessoa. Podem ter as duas coisas, tá? Podem ter, olha, aqui vai ter o voto de Minerva, né? Para determinado impasse entre os sócios da sócia Carolina. Então, a gente pode individualizar, mas sempre que possível, quando a gente estiver falando num acordo de sócios, pensando, organizado para um evento de sucessão, a gente está sempre falando em quórum, em formato, né, de proferir voto. Podemos, né, quando existe uma organização que já imagina-se que vai admitir um número maior de herdeiros, digamos, você tem um sócio com 70% de participação numa sociedade limitada e, né, num evento de sucessão, são 3 filhos e um cônjuge, um parceiro. Então, você tem 70% que vai admitir, né, que eram votos proferidos por uma única pessoa, que pode, num futuro, corresponder à participação de 4 novas pessoas que não necessariamente ou não para todos os eventos vão com facilidade encontrar uma composição e proferir um voto que vai afetar a participação dos outros sócios, né, com 30% do capital social. Então, é importante também prever, né, quando possível, para matérias específicas, uma composição em caso de sucessão. Aqui também passamos um pouquinho, né, sobre as consequências da aplicação supletiva da lei das SAs. Ela vai ser importante para minimizar, né, discussão sobre a recompra de participação societária pela sociedade, embora não impossível caso não tenha aplicação supletiva, tá? É só sujeita a eventual discussão futura. Aqui também, tanto, né, podemos levar as regras para o contrato social, as regras de sucessão, lembrando que o contrato social é um documento público a partir do seu registro na junta comercial, e o acordo de sócios tende a ser, né, um instrumento melhor para poder manter no âmbito privado determinadas particularidades, tanto da relação entre os sócios, como de uma futura relação entre os sócios e os seus herdeiros. A recusa de um herdeiro em participar de uma sociedade é sempre possível, ainda que a possibilidade de ingresso esteja prevista nos documentos societários. Nesse caso, a apuração de haveres e liquidação da participação do sócio pré-morto, se não for resolvida consensualmente com os demais sócios e os outros herdeiros, pode impactar a conclusão do inventário. Então, não ter uma regra que trate tanto do ingresso de herdeiros como da liquidação de herdeiros que não optem por ingressar ao quadro de sócios da sociedade, além, né, de causar o atraso na conclusão do inventário, distúrbios de relacionamento entre herdeiros que vão continuar, entre sócios remanescentes, pode vir a prejudicar a tal da pessoa jurídica, que, como comecei brincando no início da aula, também é uma pessoa com seus deveres, responsabilidades e que impacta, né, as relações no mercado como um todo. Então, o que for possível poupar a sociedade, tendo uma boa organização e um bom caminho para um evento de sucessão, sem sombra de dúvidas, é uma prática bastante recomendável. É importante também vou voltar para aquele conceito de, a partir do momento que você se apropria das informações, você conhece a sociedade que você participa, você consegue ter dentro do seu núcleo familiar, núcleo empresarial, conversas que podem ser bastante, né, construtivas para
um evento de sucessão, onde, né, os herdeiros, né, já estão bastante afetados, às vezes, por um evento imprevisível. Eles podem conhecer, né, os caminhos, né, que vão acontecer, e a partir desse conhecimento, muitas vezes você tem uma aproximação dos seus herdeiros com a atividade empresarial, que também pode vir a ser, né, um facilitador para eventual ajuste, admissão ou já construção, né, da sucessão em vida, né, a sucessão empresarial nesse caso, e não necessariamente uma sucessão patrimonial. Aqui, só lembrando, né, quando a gente está falando de evento de sucessão, a gente está tratando muito do evento de falecimento, mas a gente pode também trazer essas ferramentas para eventos de incapacidade ou muitas vezes você tem, né, o encerramento de uma união conjugal que pode implicar na ausência de outros ativos para fazer a ameação, né, em virtude do encerramento de uma união conjugal ou de uma união estável, que podem impactar na necessidade de liquidação de uma parcela da sociedade para fazer frente a esse evento. Então, não é só o evento morte, tá? Essa organização da sucessão, ela conversa aí com muitos eventos da vida da pessoa física. Tem um assunto aqui que eu quero trazer, ele não é ainda bastante utilizado no Brasil, mas ele pode, né, a partir do momento que a gente começa a trazê-lo, né, para as mesas de discussão, na montagem de um estatuto, de um acordo de sócios, ou de né, da organização de uma vida empresarial, eu acho que com o tempo ele tende a estar mais presente nas rodas jurídicas, que é a contratação de um seguro para prover liquidez para eventos de sucessão. Quando a gente pensa em seguro, já é bastante conhecido o seguro de vida que as pessoas contratam para prover liquidez para que seus herdeiros acessem, né, o patrimônio e deem início ao inventário. Porque no evento de falecimento, para acessar a herança, os herdeiros precisam recolher o imposto causa-mortes, o ITCMD. O seguro de vida, ele provém uma liquidez imediata que não transita pelo inventário. Então, ele provê aos herdeiros um caixa imediato, às vezes para situações, né, imediatas do evento morte. Existem, né, diferentes tipos de organização na vida de diferentes pessoas, e muitas vezes, por não ser um evento programável, né, a sucessão, a gente não tem custos, né, de velório e nem nada disso já disponíveis, né, para a família, para os herdeiros arcarem. Então, o seguro de vida, ele é já bastante conhecido nesse sentido, de prover um caixa imediato para os herdeiros, para a família, que não vai passar por dentro do inventário. Mas é possível também, no universo empresarial, a contratação de um seguro de vida para os sócios ou executivos da empresa, tendo como beneficiário a própria sociedade. É um instituto não muito comum, não muito utilizado, mas muito interessante. Nas sociedades de pessoa, principalmente. Quando você tem o seguro, ele tem que ser, primeiro, ele é contratado, né, para assegurar um valor definido em comum acordo com seus sócios. E ele vai atuar como uma poupança. A sociedade está poupando, através do seguro de vida dos seus sócios ou de um executivo, aquele valor para um evento de sucessão não programado. Tendo a sociedade, a figura, né, do beneficiário, sendo a sociedade beneficiária, ela pode, com os recursos imediatos deste seguro, quitar o valor
que vai ser apurado, né, no processo de apuração de haveres e devido aos herdeiros. Então, a contratação de um seguro de vida implica na definição consciente do valor assegurado, né, do valor que vai estar contratado nessa apólice e a indicação do beneficiário. Então, pode ser um mecanismo muito interessante para os sócios remanescentes e que, né, muitas vezes são até parte do círculo familiar dos herdeiros, pode ser um mecanismo muito interessante de organização empresarial, você ter já esse seguro contratado para fazer frente à apuração dos haveres. Os riscos que a gente ainda encontra aqui no Brasil esbarram um pouquinho no mau uso dos institutos, tá? Quando você coloca a sociedade como beneficiária, e a gente tem o Código Civil trazendo, né, a previsão da possibilidade do sócio remanescente aderir à dissolução da sociedade, este valor que era, né, foi contratado para fazer frente a uma dissolução parcial para pagamento da apuração dos haveres, pode vir a compor, né, o caixa da companhia, o patrimônio da companhia e ser participado, né, distribuído aos demais sócios que optarem por não dar continuidade à sociedade, mas também, naquele momento, fazer a sua dissolução. Então, novamente, não é um problema da forma, né? Mas pode ser um problema de mau uso do instituto. E a gente não tem muito aí como, né? A partir do momento que a sociedade ela vai, né? As decisões serão tomadas pelos remanescentes, a gente não tem muito como cobrir todos os eventos futuros, tá? Vou passar um pouquinho agora para as sociedades anônimas e trazer novamente o conceito das sociedades de pessoas e da sociedade de capital. Como a gente falou que a sociedade limitada ela tem esse viés pessoal muito enraizado, a sociedade anônima, por outro lado, foi concebida para ser uma sociedade onde a importância de quem são os sócios tem menor relevância, não deveria importar. O anônima não significa não conhecermos quem são os demais acionistas, mas o fato de quem eles são não deveria impactar na composição do quadro acionário. Assim como a sociedade limitada é usada por empresas multinacionais, por empresas de grande porte, e inclusive é por isso que ao longo do tempo a gente foi tendo uma adequação das regras da própria sociedade limitada, pelo uso, né, desse tipo societário por empresas que não necessariamente, pessoas que não necessariamente possuem a affectio, né, possuem o relacionamento pessoal. Temos também sociedades anônimas, que, né, só lembrando, sociedades anônimas, a gente pode ter a de capital aberto, com as suas ações negociadas em bolsa, e as sociedades de capital fechado. Então, nós temos também sociedades anônimas utilizadas como sociedades de capital fechado e de caráter familiar, tá? E, portanto, caráter bastante pessoal também. Ou temos ainda sociedades anônimas de capital fechado, composta por sócios que, na ausência de um deles, pode impactar a sobrevivência dos negócios. Ou seja, também é levado para a sociedade anônima, muitas vezes, o caráter pessoal. Temos, inclusive, discussões com diferentes desdobramentos sobre a dissolução de uma sociedade anônima de capital fechado por quebra de affectio. Ou seja, os tipos societários, apesar, né, da forma concebida em sua origem, eles são utilizados conforme
convém às pessoas em determinado momento da sua organização pessoal e patrimonial. Então, vamos abordar aqui um pouquinho como podemos programar e pensar, né, e organizar um evento de sucessão em uma sociedade anônima. A primeira consideração aqui não temos a preocupação de ter que conferir lá no contrato social se existe alguma disposição admitindo ou não admitindo herdeiros. A ação, diferente da cota, ela é um valor patrimonial, é um valor mobiliário, perdão. Sendo um valor mobiliário, por si só, a gente consegue aferir, né, esse valor e imediatamente ingressar na condição de acionista de uma sociedade. Ela é uma coisa, né? A cota, ela é um conjunto de direitos que vai ter, né, um valor patrimonial. A ação, ela é um ativo, uma coisa palpável. Eu vou lá como herdeira e me aproprio daquela participação societária. Então, em termos de estatuto e regra imediata, não há muito que a gente tenha que conferir em um evento de sucessão. Vai para participar do inventário, saiu, né, a resolução do inventário, a pessoa, os herdeiros automaticamente se apropriam daquela parcela, daquele grupamento de ações. Ocorre que as sociedades anônimas também podem ter os seus respectivos acordos de acionistas. E é no acordo de acionistas que a gente, né, conforme o artigo 118 da Lei das SAs, a gente começa a ter que observar qual era, né, o alinhamento dos acionistas na época da assinatura, da construção desse acordo de acionistas com relação a determinados assuntos que podem impactar a sobrevivência da tal da pessoa jurídica e pode impactar a convivência entre os acionistas. No acordo de acionistas, aqui pelo artigo 118 da Lei das SAs, a gente já tem, né, estabelecido na própria legislação que ele pode versar sobre compra e venda de ações, preferência para aquisição, exercício de direito de voto ou do poder de controle desta tal pessoa jurídica. Isso significa dizer que, embora não automático, a partir do momento que a gente vincula a sociedade por ações ao acordo e obriga que a sua administração observe as regras ali contidas com relação a essas matérias, estamos também trazendo para participar, estamos carimbando essas ações com relação às regras que foram estabelecidas pelo proprietário original, aquele que deu causa ao evento de sucessão. Opa. Vou passar aqui para o próximo slide. Então, isso significa, mais uma vez, que é muito importante a gente, ao documentar, né, auxiliar a construção de um acordo de acionistas, tomarmos aqueles cuidados com relação à manutenção de bloco de controle, direitos, né, de participar de tomada de decisões estratégicas, desvinculadas da figura do acionista, mas sempre atreladas ao percentual das ações. Isso vai facilitar a troca de bastão num evento de sucessão, fazer a empresa e sua organização, seus demais acionistas, membros de um conselho de administração, membros da diretoria, sofrerem menos na condução das atividades da empresa por conta desta troca de acionistas. Por outro lado, a gente pode ter algumas dificuldades nas sociedades por ações, caso os herdeiros se encontrem naquela situação de
não era bem o que eu queria, né? Se na lei nas sociedades limitadas eles podem, né, mediante o envio de uma notificação ou né, de imediato, olha, aconteceu um evento de sucessão, estou me deparando com esse patrimônio, o contrato social admite o ingresso de herdeiros, mas eu não quero. Vamos juntos, né, verificar a existência de uma regra de apuração de haveres pré-estabelecida, ou vamos lá para o Código Civil encontrar, né, qual é a regra aqui, como vai ser o processo de apuração de haveres pelo valor contábil da empresa. E lembrando, né, o herdeiro ele pode, no ato do evento de sucessão, manifestar o seu não interesse em participar do quadro de sócios, ou a qualquer tempo, a partir do momento que ele entra no contrato social, mediante o envio de uma notificação com 60 dias de antecedência, pedindo a apuração da sua parcela, tá? Na sociedade por ações, a regra pode ser outra, tá? A depender do acordo de acionistas. Não existindo acordo de acionistas, numa sociedade por ações, a sua ação, ela é um ativo e por si só ela tem valor. Então, para você sair de uma sociedade por ações, te sobra, né, a incumbência de encontrar um comprador. Você não pede para a sociedade a apuração dos seus haveres. A sociedade pode, sem sombra de dúvidas, fazer recompra de ações, manter ações em tesouraria, mas isso vai depender de uma deliberação dos demais acionistas que não terão a obrigação de atender o pedido de nenhum acionista, tá? Então, por permitir, né, a livre circulação, não existindo um acordo de acionistas, o herdeiro pode se encontrar numa situação de acesso à liquidez, né, mais complicada do que na SA. Então, do que na limitada. Então, a preocupação, né, num processo de organização de eventos de sucessão em se tratando de SA, é de fato ter lá no acordo de acionistas uma boa regra para liquidação de participação societária, seja pedido de recompra, seja mecanismo de venda entre os acionistas. Então, eu já participei da construção de um acordo de acionistas que anualmente previa entre os participantes dessa sociedade, entre os acionistas, um mecanismo quase que de leilão, né? Alguém precisando de imediato ou ao longo do tempo, né, ir saindo e se desfazendo da sua participação, pode abrir dentro da sociedade um mecanismo ali de oferta da sua participação societária, que acaba sendo muito mais fácil entre os participantes dessa sociedade do que no mercado em geral para qualquer terceiro. Então, ao desenhar, ao imaginar o resultado de um evento de sucessão, é importante também sempre antecipar a necessidade de liquidez dos herdeiros, que pode ficar prejudicada numa estrutura de SA. Em tese, as sociedades por ações, elas não deveriam regrar muito direitos de preferência na aquisição, mas sempre que existe a construção de um acordo de acionistas, é uma matéria que acaba sendo incluída ali. Então, por mais que na SA ela não tenha sido desenhada para ter um intuito pessoal, o acordo de acionistas acaba regulando, né, que a oferta das ações de um acionista seja feita inicialmente aos participantes da sociedade e depois a terceiros. É possível, pensando em evento de sucessão, se estabelecer vinculando aquelas ações especificamente detidas por um acionista e no futuro por seus herdeiros e etc., alguns direitos de saída
não muito evidentes numa SA. Mas você pode ter, num acordo de acionistas, regras para venda de participação societária contra acionistas majoritários, por exemplo. Regras para recompra de participação societária. Lembrando sempre que essas regras são melhor aplicadas no futuro, quando a gente tem a sua precificação ou como chegar ao valor dessas ações no futuro já bem desenhadinhas e sempre o formato de pagamento. Caso contrário, estamos onerando os demais participantes da sociedade em ter que, eventualmente, né, aquele caixa que estava programado para ser investido nas atividades, acabar sendo utilizado para quitação de haveres, né, ou recompra da parcela de um herdeiro que não deseja participar daquela organização. Vamos lá. Então, aqui só vou passar um pouquinho, porque para sintetizar o que foi dito, a morte de um acionista, ausente disposição contratual prévia entre os acionistas sobre o destino das ações, não acarreta, em nenhuma hipótese, a dissolução da sociedade por ações, porque as suas ações transmitem-se aos herdeiros de imediato, junto com o restante da herança, aguardando apenas uma eventual partilha de bens entre os herdeiros no curso do inventário. Só voltando um pouquinho, é importante a gente lembrar que, enquanto não encerrado o inventário, os herdeiros, né, de uma participação em uma sociedade, eles são condôminos dessa participação. Então, você pode ter situações em que o inventariante é aquele que, de fato, vai estar participando ali de uma sociedade limitada ou de uma SA, para depois repartir os proventos daquela participação entre os seus herdeiros lá dentro do espólio, tá? Enquanto não é encerrado o inventário, enquanto as partes não acessam as suas respectivas participações, eles são condôminos desse direito e acabam sendo representados pelo inventariante, tá? Bom, aqui a gente vai ter as mesmas considerações com relação à contratação de um seguro, trazendo aqui também um conceito diferente. Em um SA, pela perspectiva de ausência das relações pessoais, a administração e a tomada, a gestão de uma SA, ela acaba sendo organizada entre dois outros núcleos, dois outros órgãos societários, que são o Conselho de Administração e a própria diretoria. Então, ao pensar em regras, né, ao organizar sucessão em SA, nós devemos considerar, né, enquanto contratados, né, para assessorar famílias, né, famílias empresárias, devemos considerar bastante a preocupação e a organização da sucessão dos executivos. Você pode ter, em um primeiro momento, aquela paz de saber que não haverá discussão com relação ao ingresso dos herdeiros em eventual evento de sucessão, mas você pode ter um dano muito relevante para a pessoa jurídica em caso de sucessão da pessoa que participava dessa sociedade como seu diretor-presidente. Então, aqui, quando a gente traz aquele conceito da contratação de um seguro de vida, ele tem que ser também avaliado não apenas sobre a ótica de eventual pagamento de haveres, o que não é SA não faz muito sentido, mas também de prover para a sociedade um fluxo de caixa, né, uma liquidez imediata pela perda de um diretor-presidente, que é a pessoa que toma as decisões estratégicas da sociedade,
né? A sociedade de capital, a sociedade de operações, ela foi concebida como uma sociedade de capital, né? Então, os sócios, eles não necessariamente, os acionistas, não participam da gestão desta empresa. As decisões estratégicas acabam sendo delegadas a um conselho de administração e à própria diretoria. Então, quando a gente pensa em sucessão em uma sociedade por ações, é importante pensar na perda dessas pessoas que estão à frente das operações da empresa. Então, a estrutura da contratação de uma pólice de seguro de vida para eventos de sucessão de pessoas físicas ocupando cargos importantes na gestão dessa empresa pode ser muito interessante para prover recurso imediato para a contratação de uma empresa, né, as famosas empresas de headhunter, para encontrar um substituto para esse cargo. Então, não é apenas uma questão de sucessão da posição acionária, né, que pode ser relevante ou pode ser uma parcela minoritária da empresa, você pode participar de uma, né, SA com 3% do seu capital social, então talvez não cause, né, um distúrbio muito grande para a continuação da pessoa jurídica, mas essa pessoa que naquele momento da sucessão tinha apenas 3%, pode ser o diretor de operações da empresa, e aí sim a empresa pode vir a sofrer com o evento de sucessão pela perda do seu executivo principal. Então, pensando na sucessão em uma SA, vale também gastar um tempinho aí com relação à sucessão dos executivos à frente das operações, tá? E de novo, né? Não sendo o caso da contratação do seguro, que ainda é um instrumento bastante novo, especialmente aqui no Brasil, temos que estar, né, cientes da forma de operação de uma SA. Então, lá na Lei 6404 de 76, a gente tem muito bem desenhadinho como que se destitui, se elegem novos diretores, membros do conselho de administração. Muitas vezes a participação dos acionistas, ela né, deixada assim para eventos anuais, assembleias gerais de aprovação de contas, de nomeação da próxima diretoria, e muitas vezes aquela dinâmica, né, de reuniões e de tomada de decisões, ela é delegada a um conselho de administração. Então, o importante é a gente ter, né, a depender da relevância da participação societária, é ter bastante desenhado no acordo de acionistas como é que vai ser a convivência dos acionistas em preparação a determinadas assembleias gerais. É muito comum, quando a gente tem acordos de acionistas tratando sobre controle, a gente ter institutos prevendo reuniões prévias para que seus acionistas consigam se compor para proferir um voto único. Então, você pode ter um acionista detentor de 70% de uma SA. E aquele cenário que a gente trabalhou também na limitada, vou importar ele aqui para o exemplo da SA, de ter 3, 4 filhos e mais um cônjuge companheiro que vão se tornar, né, acionistas dessa sociedade. Imagina uma assembleia acontecendo, onde o voto era proferido por um acionista detentor de 70%, agora precisando encontrar um denominador comum entre novos 5 membros que estão ali se aclimatando com as operações daquela companhia. Então, para pessoas que já têm uma situação pessoal de herdeiros em número grande, é muito bacana ter um acordo já prevendo reuniões prévias, pensando na manutenção do controle daquela companhia, tá? Perder controle numa SA pode ser muito prejudicial, pode deixar a companhia ali sem os seus membros do conselho de administração e diretores devidamente indicados para a condução dessas operações,
quem vai sofrer, além dos acionistas, dos herdeiros, acionistas remanescentes e seus herdeiros, são também, né, os funcionários, que numa SA, muitas vezes a organização é muito maior, o número de funcionários e pessoas ali participando são maiores, e ela, às vezes, tem uma relevância no mercado também muito maior. Lembra sempre que quando uma pessoa jurídica sofre por um evento de sucessão mal organizado, podem sofrer também muitas pessoas no mercado, fornecedores, os impostos que ficam atrasados, os funcionários que ficam sem receber. Então, a sucessão ela não é só entre os herdeiros, mas ela é também entre as pessoas que estão ali participando dessa organização jurídica. Voltando um pouquinho, né, para o acordo de acionistas. É claro que a gente pode ter, mesmo com uma regra bem desenhada, que vai admitir de imediato a participação dos herdeiros como acionistas, a gente pode vir a ter entre eles determinados conflitos. Mas esses conflitos tendem a não afetar de imediato a organização da sociedade. São conflitos que se dão de maneira reflexa e não direta naquela organização. Esses conflitos acabam sendo mais facilmente solucionados na sociedade por ações por conta dos ritos societários já muito bem desenhados na lei das SAs. É uma lei que se sustenta já há bastante tempo, com poucas modificações. Eu gosto muito de trabalhar com os mecanismos, com as ferramentas que a gente encontra na lei das SAs. Quando ela é de capital fechado, quando ela tem esse cunho familiar ou um intuito mais pessoal, por mais que não seja algo comum, vale lembrar que existem, sim, muitas ações de dissolução de sociedades de capital fechado por quebra de affectio, por problemas de convívio. Quando os ritos societários não conseguem, quando os conflitos entre os sócios não conseguem permitir sequer que você se valha, né, dos excelentes ritos societários, aí sim a gente está falando de situações que precisam entrar aí num processo de dissolução, tá? Vamos lá. Aqui, de novo, né, a gente falando de prover liquidez para a própria sociedade, nas SAs, além de pensar na venda da participação, no pagamento da participação societária de herdeiros, a gente tem que pensar em ter um caixa ali preparado para a substituição rápida dos executivos à frente da sociedade. Bom, e por fim, a gente chega aqui no último instituto, esse aqui é bem bacana de ser conversado, que são as sociedades limitadas unipessoais. É um avanço, eu adoro, né, passar pela limitada unipessoal. Ainda aparece aqui no escritório bastante gente que fala assim, não, mas eu tenho ali minha esposa, meu filho, minha filha, o cônjuge, o namorado, com uma participação societária ali, só 1%, só uma cota, porque é obrigatório a gente ter a limitada com a pluralidade de sócios, né? Antigamente tínhamos também, né, pessoas que se valiam da subsidiária integral e que, portanto, precisavam, né, optar pelo tipo societário da sociedade por ações para ter ali a empresa operacional com um único sócio. Então, hoje é um avanço, não precisamos mais, as pessoas podem se organizar, organizar a sua participação no mercado através de uma pessoa jurídica, da qual ela é a única sócia, e o que a gente não tem ainda ninguém dizendo como é que acontece um evento de sucessão numa sociedade de um único sócio. Como é que vamos dizer que
numa sociedade unipessoal, o ingresso de herdeiros é admitido. Se o seu herdeiro pode virar para uma própria sociedade que está ali sem sócio remanescente e falar para ela, mas eu não quero entrar na sociedade. Então, é claro que a conclusão óbvia é que vamos, né, optar pela dissolução dessa sociedade, mas é uma dissolução não óbvia, porque para dissolver uma sociedade, você precisa ter ali um sócio deliberando. Na ausência de sócio, porque o herdeiro não quer entrar, a gente tem uma dissolução meio manca. Aqui na sociedade unipessoal, eu acho que a consequência é lógica, né? A gente precisa ter alguém ali deliberando pela dissolução, caso ninguém queira dar, né, continuidade. A atividade que estava ali sendo desempenhada pela pessoa, né, que deu origem ao evento de sucessão, mas eu acho que quando a gente trata da sucessão na sociedade limitada unipessoal, as considerações que a gente tem que fazer são bastante de cunho patrimonial e de responsabilidade nesse processo de sucessão. Na limitada, os sócios respondem pela sua... A responsabilidade do sócio é limitada à sua participação no capital social, exceto nas situações em que a sociedade não consiga, né, com recursos próprios, com a sua própria capacidade, fazer frente às suas obrigações. Além disso, é bastante, né, comum termos situações em que é solicitada a desconsideração da personalidade jurídica quando temos assuntos de natureza ambiental, previdenciária, que não estão sendo cumpridos, né, ali pela própria sociedade. A preocupação na sociedade unipessoal é que, ao solicitar, né, a dissolução dela ou assumir, né, a sua posição de acionista, nos parece que vai acontecer uma confusão patrimonial não evidente de imediato, mas em algum momento. Antigamente, até a liquidação, a extinção de fato de uma sociedade, ela levava anos. Existia uma brincadeira, né, no mundo jurídico empresarial de que você só sabe o dia que você auxilia a constituição de uma sociedade, mas você não conseguia percorrer o percurso inteirinho até a sua extinção. É uma meia-verdade, é claro que é possível você acompanhar um processo de encerramento, solução e extinção de uma sociedade, mas pode ser um processo, né, bastante longo. Recentemente, creio que 2 anos, salvo engano, foi no meio da pandemia, nós tivemos um avanço nessa questão da dissolução de uma sociedade e sua extinção, ao admitir que os seus sócios assumam a responsabilidade por fatos supervenientes. Então, eles podem assumir a responsabilidade numa ação trabalhista, numa discussão sobre pagamento de um imposto, um processo administrativo, eles podem, mediante manifestação expressa, assumir essa posição. Então, você extingue a sociedade e assume esses fatos que ainda estão persistindo para si mesmo, tá? Isso é um avanço enorme, porque tínhamos ali, com a obrigação de manter a sociedade, algumas obrigações acessórias que implicavam em você ter que manter ali assessores contratados. Então, o contador, que ainda está te auxiliando ali com as baixas da sociedade, e que muitas vezes, né, tem custos mensais atrelados a essa manutenção. Na dissolução de uma sociedade unipessoal, que pode não ter ali naquele momento recurso imediato para fazer frente às suas obrigações, afinal de contas, né, a sociedade ela também faz frente às suas obrigações conforme o resultado das suas atividades,
você pode se ver, porque ao não ter outros sócios, né, que permitam ali a continuidade da sociedade e somente a apuração dos seus haveres, você pode estar diante de uma situação dessa, em que você terá que conviver aí com a assunção de responsabilidades não imediatamente aparentes no evento de sucessão. Então, essa é a minha maior consideração. Sendo um evento de sucessão com mais herdeiros, digamos, 3 herdeiros, onde 2 optam por dar continuidade e um opta por solicitar a apuração dos seus haveres, eu entendo que ela é uma situação que vai seguir o curso ali dos aspectos que a gente já tratou quando falamos do tipo societário da sociedade limitada com mais de um sócio, mas são essas as consequências que eu ainda estou aqui ansiosamente, não pelo evento de sucessão, mas pela curiosidade jurídica, esperando ter a oportunidade de acompanhar. Então, quero só ler aqui esse trechinho que a gente trouxe, é uma inovação que realça a ideia a sociedade unipessoal, ela realça a ideia de que a pessoa jurídica é distinta da pessoa do sócio. Em assim sendo, e considerando a possibilidade inevitável de sucessão a qualquer tempo, as sociedades unipessoais, à medida que prosperam e abarcam um número maior de dependentes e stakeholders, são candidatas naturais a terem no planejamento sucessório, ou melhor, na falta dele, o seu principal calcanhar de Aquiles. Então, são situações que ainda estão por vir, tá? Parece de imediato, né, que a solução ela é bastante óbvia. Se eu não quiser assumir a posição de sócio e dar continuidade a essas operações, vou autorizar a sua dissolução, mas tenho também que ter a consciência, né? Temos, como assessores jurídicos dos nossos clientes, que ter a preocupação com a possibilidade de uma contaminação não imediatamente evidente do patrimônio herdado por força de uma dissolução, tá bom? Então, podemos ter ali a admissão de herdeiro na sociedade, apuração de haveres. A lei não traz regras claras, porque provavelmente também tem-se, né, que são evidentes. Quem quiser entrar herda, o herdeiro que não entrou solicita apuração de haveres aos demais herdeiros que optaram pelo ingresso e continuidade da sociedade, e os limites de planejamento e os mecanismos de proteção, liquidez da participação e administração da sociedade. As limitadas unipessoais são regidas pelas mesmas regras da sociedade limitada, acho que tem uma questão importante aqui, que vale a gente lembrar, que quando se tem né, temos nossos clientes com sociedades unipessoais, é importante na discussão da organização e do planejamento patrimonial e sucessório, ter a preocupação de perguntar quem pode ser um sucessor empresarial desta atividade num evento de sucessão, porque a gente pode colocar em risco a continuação desta tal pessoa jurídica, a sociedade unipessoal, na falta de um testamento dispondo que ficaria para um e não para todos os herdeiros a participação nessa sociedade unipessoal. Isso pode preservar não apenas a relação entre os herdeiros, mas também a sobrevivência das atividades desenvolvidas por esta pessoa jurídica, tá? Quando você tem aquela troca de bastão não programada, e pode ser uma sociedade unipessoal, né, com a sua diretoria muito bem organizada, as suas atividades, né, a sua presença no mercado muito bem estabelecida, e você tem uma situação de 2, 3 herdeiros
dois querendo dar continuidade, um não querendo, você tem aquela confusão imediata do ingresso e apropriação das informações pelos herdeiros atinentes à sociedade, e em paralelo aquela frente que se abre de apurar valor e já ter de imediato uma conta para ser paga por conta dessa apuração de haveres, tá? Então, lembremos, né, da importância do testamento quando se identifica na organização familiar de uma pessoa uma maior ou menor aptidão para sucessão empresarial. Ela pode ser mais fácil numa sociedade limitada com outros sócios, por ter ali sócios remanescentes auxiliando essa troca de posição para os herdeiros, né, auxiliando os próprios herdeiros, e ela pode ser mais difícil quando a gente trata da sociedade unipessoal, porque ali são os herdeiros com os herdeiros mesmos, né, tendo que lidar com essa situação. Bom, aqui é só um pouquinho, né, do que pode ter ali quando se faz um testamento, né? A gente pode deixar uma carta, quando a gente tem, né, herdeiros menores, temos, né, a carta de tutela e curatela. Neste documento, né, antevendo a nomeação de um curador, a gente pode ter também regras prescrevendo a administração dessa sociedade por um terceiro, até que um herdeiro menor, né, ascenda aí a maioridade, a condição de assumir a posição de sócio. Podemos ter também por testamento a nomeação de administradores, podemos ter também reserva de usufruto para cônjuge, né? Então, você pode organizar ali, vou deixar a condução das atividades diretamente a participação para os herdeiros filhos, mas gravar com usufruto vitalício ou usufruto até para tomada, né, usufruto político, né, que a gente chama, que é ele que permite a manifestação do voto na sociedade, para um cônjuge, muitas vezes para que esse cônjuge tenha uma atuação, uma posição mediadora entre os seus filhos herdeiros de uma sociedade, tá? Delegando a esse cônjuge, muitas vezes, um voto de Minerva para tomada de determinadas decisões estratégicas ou aquelas de quórum qualificado, tá? Então, os mecanismos são vários, acho que temos bastante ferramentas para auxiliar os nossos clientes e a nós mesmos, né, na organização de eventos imprevistos, mas não imprevisíveis. Bom, eram essas as minhas considerações para hoje. Consumi um pouquinho menos, né, do tempo previsto. Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas e abrir o áudio se eu conseguir auxiliar vocês com alguma questão. Só um minutinho aqui que eu preciso pedir apoio aqui para conseguir ouvi-los, tá? Eu tô aqui com uma pergunta que ela é a que eu me faço também, tá? Quem assina o documento de dissolução numa sociedade unipessoal? É por isso que eu estou ansiosamente esperando o meu momento de participar desse evento, tá? Eu consultei alguns colegas também que trabalham com isso, e quem assina o documento de dissolução acaba sendo o próprio herdeiro, tá? A diferença é que ele faz isso já no ato de dissolução. Me mandaram, mas ainda não está registrado na junta comercial, o inventariante solicitando a dissolução.
pode ser uma decisão mais democrática, tá? A tomada de uma decisão mais democrática. Esse ato societário eu ainda não vi ele registrado na junta, mas é o inventariante pedindo a dissolução da sociedade, porque ele é mais democrático, no meu entendimento, porque os efeitos dessa dissolução vão subir, né, para o próprio resultado ali da herança dentro do espólio e ser, né, sofridos ou assumidos por todos os que estão ali participando. Mas, em tese, a diferença o cancelamento de uma empresa individual. Sim, o cancelamento fora de um evento de sucessão, ele é um ato unilateral bastante simples, tá? E a dissolução tende a ser simples também, tá? A dúvida só é quem é que assina esse documento, tá? No caso dos herdeiros, se for um só, é o único herdeiro. Se for mais de um, eu entendo que eles assinam em conjunto, tá? Como representantes daquela participação. Eu vou tomar um tempinho aqui só para ler as perguntas, tá? Que estão vindo várias aqui e acaba passando muito rápido, eu não consigo terminar de ler. Olha, tem umas perguntas ótimas aqui, tá? A Eliane pergunta: quando existem vários herdeiros numa sociedade, são estes que participam das reuniões, inclusive para nomear um novo administrador? São os herdeiros. Por isso, principalmente na SA, é muito importante a gente ter para sócios, para acionistas com uma participação relevante no capital social, a gente ter programado para eventos de sucessão acordos de bloco, tá? Para manutenção do controle. Então, são aqueles ritos de reuniões prévias. Então, sempre que for acontecer uma Assembleia Geral de Acionistas, existe uma previsão dispondo que os herdeiros, os acionistas que participam do bloco de controle, ou seja, que são herdeiros daquele acionista que detinha o controle da SA, uma participação relevante, 70% ou 51%, devem se reunir antecipadamente à Assembleia Geral para convergir sobre as deliberações e proferirem um voto único. Tá? Isso é muito importante. A manutenção de controle numa SA, ela é importante, e não é somente para os herdeiros, tá? Ela é importante para que os órgãos de administração, conselho de administração e diretoria possam dar continuidade à administração e à gestão e à condução das atividades da SA. Adilson, eu também concordo com você, tá? Eu só não vi o ato registrado ainda na junta comercial, mas eu acho que o inventariante pode ser, sim, aquele que assina o ato solicitando a dissolução da sociedade unipessoal. As seguradoras, eu tive aqui no escritório uma reunião com os representantes da Prudential, tá? Enquanto não for uma ferramenta utilizada por muitas sociedades e empresários, a gente não tem somente um problema de uso da ferramenta, mas de custo, tá? Então, até hoje eu tive só uma reunião com a Prudential, eles têm essa oferta, a gente precisa contribuir para que essa ferramenta comece a ser mais utilizada, porque isso também vai permitir um acesso aí com custo menor, tá? Ele é muito utilizado, a contratação de seguro, ela já é bastante utilizada no Brasil, ela é mais utilizada para fazer frente à posição de executivos
do que de sócios, tá? Mas já é um instituto bastante utilizado por sociedades de maior porte. Olha, tem uma pergunta aqui da Renata, né? Como fica a responsabilidade em caso de renúncia de uma herança cujo monte tem uma sociedade unipessoal endividada? Essa é a minha preocupação também, tá? Quando você opta por não participar desta sociedade, lembrando, a sociedade unipessoal, ela é uma sociedade de responsabilidade limitada, onde a responsabilidade do sócio é limitada à sua participação. Ou seja, eu entendo que estrategicamente pode ser muito mais interessante ao receber, né, ao acessar uma herança, você receber a participação dessa sociedade unipessoal e dar continuidade àquilo que for necessário para que esta pessoa jurídica da qual você passa a participar consiga fazer frente às suas responsabilidades, a solicitar a sua dissolução com a possibilidade de contaminação com o restante da herança, tá? Como o processamento da extinção de uma sociedade, a depender de suas atividades, pode ser um ato de longo prazo, não é às vezes, até não, nem mesmo do interesse dos herdeiros, aguardar o curso desse processo com o inventário ainda aberto, para poder sair, né, concluir o inventário só com aquilo que sobrou dos ativos, tá? Lembre que quando a gente recebe, né, a nossa herança, a gente recebe, deveria receber, né, o saldo ali do que sobrou após, né, cumpridas as obrigações daquele que deixou o patrimônio, tá? Então, quando você solicita a dissolução e assume, né, para si a responsabilidade desse processo, para poder concluir ali o processo de inventário, às vezes você está se expondo a um risco maior do que o de assumir a posição de cotista dessa sociedade e prover, né, na qualidade de sócio, aquilo que for necessário para que a própria sociedade faça frente às suas obrigações. Bom, pessoal, eu acho que são essas aqui as questões. Espero ter trazido aí uma boa pincelada das preocupações que a gente tem que ter enquanto assessores jurídicos na construção dos documentos, né, que vão organizar e planejar eventos futuros. E quero trazer o mesmo comentário ali do início do encontro. A pessoa jurídica também tem que ser vista por nós nesse processo de organização como uma pessoa com as suas responsabilidades, seus deveres, suas obrigações segregados daquilo que está acontecendo no processo de sucessão do participante, pessoa física, tá? Quando as regras não são claras ou as famílias, né, às vezes não tomam o tempo necessário para esse debate anterior, quem acaba sofrendo é a tal da pessoa jurídica, tá? É isso. Fiquei no mundo, não? Acho que tem algumas pessoas que levantaram a mão, professora. Precisariam abrir os microfones para falar. Então, vamos lá, Murilo e o Bento, como... Ele pode abrir por áudio? Pode abre o áudio do Murilo, então. Olá, tá me ouvindo?
Oi, Murilo, ouvimos sim. Tudo bem, professora Mônica, como vai? Tudo bem? Boa noite, primeiramente. Bom, parabéns pela explanação, muito ótimo aqui. E eu fiquei com uma dúvida em relação a... E aí eu tenho um caso prático de que eu já trabalhei no escritório, mas é complementar a dúvida, né? A dúvida seria, eu poderia estipular algumas cláusulas que normalmente são regidas por testamento em um contrato social de uma sociedade limitada ou até mesmo numa hipótese de acordo de acionistas, cláusulas de sucessão que normalmente tem um viés testamentário. E aí o caso prático seria, por exemplo, uma transmissão, né, no caso de morte, com cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade, né, das cotas sociais. Onde, no caso prático que eu trabalhei, a gente encontrou aí um questionamento do tabelião questionando a validade do contrato social em relação à estipulação dessas cláusulas. Segundo ele, entendeu que essas cláusulas eram reservadas apenas ao testamento, né? Não, muito pelo contrário, tá? Todo mundo não? Não tô. As manifestações unilaterais, de fato, elas são gravadas, né, em testamento, mas você pode, tanto no contrato social como no acordo de sócios, dispor sobre a impenhorabilidade e a incomunicabilidade das cotas, tá? Lembrando que, quando a gente tratar de impenhorabilidade, nós temos que estabelecer qual é o mecanismo para liquidação, já que são impenhoráveis, tá? A gente não pode fazer de tal forma que os credores fiquem sem acesso, tá? A gente não pode atrapalhar ali o acesso de credores àquele patrimônio. E a incomunicabilidade é a mesma coisa, tá? Você consegue, tanto no testamento como no contrato social e no acordo de sócios, estipular estas regras. Perfeito, muito obrigado. E o Bento, como abre aqui para o Bento? Tá me escutando, né? Sim. Obrigado aí pela aula, Mônica, muito rica, né? E a gente trabalha, né, com planejamento sucessório, mas pensa sempre na sucessão planejada, né? E muito interessante a reflexão sobre a questão da sucessão não planejada da unipessoal, né? E aí eu fiquei aqui me imaginando uma situação de uma empresa unipessoal de serviço, comércio, que vai muito bem, obrigado, né? E o autor da herança tem mais de um herdeiro necessário. Não temos cotas a partilhar, né? Então, acho que por isso aquele entendimento de necessária dissolução. Né? Mas fiquei pensando, assim, óbvio que precisaria de uma disponibilidade patrimonial maior, mas fiquei pensando se seria uma solução, um testamento, atribuindo a participação societária, que não é uma participação societária, né, daquela unipessoal a um determinado herdeiro, que depois ficaria obrigado a fazer a transformação do tipo para que os demais pudessem ascender, né? Como é que você enxerga essa ideia? Isso. Eu penso também que o testamento pode ser o caminho e, na ausência de uma regra específica pelo próprio Código Civil, eu também entendo que pode ter lá nas considerações finais, no documento societário, uma cláusula estabelecendo o rito, né, para uma situação de sucessão. Penso que pode ser, vai admitir o ingresso de terceiros em igualdade de participação, não sendo igualdade, a gente tem realmente que se valer aí de uma manifestação unilateral
num testamento, tá? Mas são essas as lacunas que eu digo que estou, né, que por não ter previsão específica, estou aqui de olho, acompanhando para ver como você... Super interessante. Legal, obrigado. Bom, pessoal, vou agradecer, então, a atenção de todo mundo. Espero ter contribuído com o meu conhecimento sobre essa matéria e para auxiliar vocês a seguirem contribuindo com os respectivos clientes de vocês, atuais e futuros, tá? Obrigada. A aula fica gravada? A aula fica gravada e o material pode ser compartilhado? E o material compartilhado. Obrigada a todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite, professora. Obrigada, ótima aula.